Biogás ou biometano? O que será que é melhor para o teu cliente e para o teu projeto? Seja bem-vindo ao Doutor Biogás, meu nome é Ricardo Miller e aqui eu te ajudo a faturar R$ 10.000 por mês como consultor de biogás, mesmo começando do zero. Antes, vamos entender a diferença entre biogás e biometano. Bom, do ponto de vista de origem, não tem diferença, tá? O que é o biogás? Biogás é um gás produzido a partir da digestão anaeróbia de materiais orgânicos, como esterco, restos de alimentos, enfim, tudo que é orgânico, tá? O que é essa digestão anaeróbia? É a degradação na ausência de ar, é uma fermentação que pode acontecer tanto em biodigestor quanto nos aterros sanitários. E o biometano é uma escala desse processo, tá? Ele é derivado do biogás, assim posso dizer, porque ele é o biogás refinado. Ricardo, o que é esse biogás? Me explica de uma forma mais clara. Bom, uma vez que esse resíduo foi fermentado, esse substrato foi fermentado, ele produz um gás. Esse gás se chama biogás. O que tem dentro do biogás? Tem cerca de 50 a 60% de metano. Metano, CH4, é o gás que traz propriedade para o biogás para ele ser utilizado em motogeradores, para queima, enfim, traz calor, traz poder calorífico para o biogás. E os outros 40%, 50% é CO2, que é um gás que ele não é um gás combustível, mas também tem valor na indústria. A gente não vai falar disso agora, mas só para você entender. O biometano, por outro lado, ele é uma concentração maior de CH4. Isso quer dizer que para a gente obter o biometano, a gente precisa purificar o biogás, tratar o biogás, remover principalmente o CO2 do biogás. E outros gases também, tá? Então, dentro dessa composição do biogás, a gente tem em torno de 1, 2% de outros gases, como H2S, por exemplo, umidade, enfim, siloxanos, dependendo da fonte desse biogás. Então, basicamente é isso. Biogás é a nossa origem do biometano, e biometano é derivado do biogás purificado, onde a gente tem um gás, quando a gente fala de biometano, com algo em torno de 94, 95, 97, 99% de metano. É um gás equiparável ao gás natural. O gás natural que a gente ouve as indústrias usando, que a gente ouve ser usado nos carros, né? De repente, você que está me ouvindo usa gás natural no teu carro. O biometano é basicamente a mesma coisa, só que em vez de ser de uma origem fóssil, é de uma origem renovável. A outra diferença entre o biogás e o biometano é da característica do combustível, né? Como o biometano tem essa concentração maior de CH4, acaba que ele é um combustível de maior valor agregado, maior poder calorífico e tudo mais. Já o biogás não é isso, e isso limita um pouco as aplicações, a forma como a gente vai lidar um projeto de biogás propriamente dito, tá? A outra diferença se dá quanto à aplicação energética, tá? O biogás, a gente está limitado basicamente a gerar energia elétrica e térmica. Então a gente consegue fazer esses dois sem fazer a remoção do CO2. Basicamente removendo umidade e H2S na maioria dos casos. Então, com gás, pode-se dizer, um pouco mais pobre, com menor poder calorífico, a gente consegue ter essas duas aplicações. Já o biometano permite a gente utilizar ele para veículos. Também é possível utilizar o biometano para gerar energia elétrica em motogeradores que são desenvolvidos para gás natural. Como é um gás comparável, então você pode utilizá-lo nesse fim. Eu também tenho visto aplicação de biometano para caldeira. É isso mesmo, né? Então são indústrias que utilizam biometano. Por que elas utilizam biometano? Por dois motivos, né? Primeiro, porque elas querem ter controle e segurança durante todo o processo de queima. Segundo, porque elas não querem fazer nenhuma alteração na sua estrutura. Essas indústrias geralmente já estão utilizando gás natural nas caldeiras. Como é que acontece isso na prática, então? Tem a rede de gás natural passando na frente dessa indústria, ela alimenta essa indústria e depois do cavalete, ou seja, do registro da companhia de gás, essa indústria coloca o biometano. Por que isso é bom para eles? Primeiro que é um custo evitado, ela está deixando de comprar o gás natural da concessionária e está utilizando o seu próprio gás, isso é uma economia para ela. Segundo, como ela não teve nenhuma alteração, se eventualmente tiver um problema na rede de gás e ela não tiver gás natural, ela pode simplesmente tocar a sua operação com biometano e vice-versa, né? Então, se de repente, durante todo o processo produtivo dela, teve um problema ou teve
alguma alteração na produção de efluente que impacta lá na produção de biogás, ela não vai ter biometano. Então quer dizer que ela pode isolar o biometano e continuar a sua operação com gás natural. Então, do ponto de vista de aplicação energética, são essas as diferenças entre biogás e biometano. Um outro ponto importante é quanto ao custo de produção. Como o biometano é derivado do biogás, né, a gente precisa fazer uma purificação, um refino do biogás. Isso quer dizer que a gente vai ter mais equipamentos, então vai ter um investimento maior, um CAPEX maior esse projeto, assim como operação. Então, vai ter esse custo diferente de projeto para um projeto que usa biogás in natura, para um projeto de biometano, muda bastante essa sistemática dele. E por fim, a principal diferença entre biogás e biometano é o valor da molécula, né? Então, quando a gente olha para biometano, a gente tem mais CH4, a gente tem mais poder calorífico, isso quer dizer que ele tem maior valor. Qual que é o valor do biometano propriamente dito? Não tem um consenso sobre isso, mas geralmente o biometano está associado ao combustível que ele está deslocando. Como assim, Ricardo? Se você está pegando biometano, você está utilizando, produzindo e utilizando biometano para substituir diesel, então o valor do biometano vai estar associado ao diesel. Se é o gás natural, ao gás natural, se é o GLP, ao GLP, se é a lenha, e assim por diante. A mesma coisa acaba se aplicando ao biogás. Mas a principal vantagem aqui do biometano é que o biometano você consegue comprimir ele a 250 bar e transportar para um cliente que não está no ponto de produção. Com biogás você já não consegue fazer isso. E tem um outro ponto, né? Como o processo de refino de produção de biometano acaba gerando um off-gas, né? Um gás de saída, que é um gás que tem uma concentração muito interessante de CO2. É uma mistura, é uma maior concentração de CO2 em relação ao metano, e esse CO2 muitas vezes tem mais valor que o próprio biometano, né? Porque, vamos lá, se o biometano está associado ao preço do combustível que está sendo deslocado, o CO2, principalmente no interior do nosso país, ele está associado não só ao preço do combustível, mas ao preço da molécula, né? Porque para chegar ao CO2 no interior, tem o diesel aplicado no transporte. Então, é um gás derivado também do biogás que está começando a se destacar dentro do setor, principalmente nos frigoríficos, abatedouros, para o tal do abate humanizado dos animais, e tem outras aplicações também. Entendido isso, qual que é o melhor do ponto de vista de projeto? Bom, não tem melhor nem pior, tudo vai depender do projeto. Eu costumo dizer que depende da demanda do teu cliente, né? Demanda do projeto. Eu gosto de começar um projeto olhando para a demanda de energia que esse cliente tem, para então começar a olhar oportunidades externas. Então vamos lá. Teu cliente tem demanda por biometano real, né, em escala também, é o próximo ponto que a gente vai falar. Quando eu falo demanda por biometano, né, como acabei de falar, é aplicação veicular, aplicação industrial ou ainda CO2, né? Já tenho visto alguns casos de indústrias purificando biogás olhando para o CO2, e aí o biometano acaba sendo uma consequência e não o contrário. O segundo ponto importante aqui é a escala do projeto, tá? Então, por mais que o teu cliente chegue ou que você queira biometano, se você não tiver escala para produzir biometano, não faz sentido desenhar um projeto de biometano, por mais que você queira, porque o custo de você produzir biometano vai ser maior que o custo de você obter um combustível fóssil, enfim. E com base na minha experiência com as tecnologias que nós temos hoje, em 2023, no Brasil, posso dizer para vocês que a escala que começa a fazer sentido produzir biometano é a partir de 100 metros cúbicos hora de biogás. Tá? Lógico, tudo isso vai depender de uma série de fatores externos do projeto. De repente, esse teu cliente está numa região muito isolada, um pouco mais complexa, onde ele vê valor nessa molécula de uma forma diferente das empresas que estão nos grandes centros. Então, tudo bem, né? Mas tomando um número como referência, a partir de 100 metros cúbicos hora começa a fazer sentido produzir biometano para alto consumo. Tá? Se for olhar para projetos onde você vai comprimir esse biogás, botar numa carreta e transportar ele para um outro cliente, para um terceiro cliente, ou ainda para injetar esse biometano na rede, que é um assunto que a gente nem falou anteriormente, mas também é uma possibilidade, as pessoas buscam, as empresas buscam biometano para fazer a injeção na rede, aí a gente precisa ter uma escala muito maior, tá? O que eu tenho visto aí são projetos nesse panorama de você vender para um terceiro, para transportar, seja via gasoduto, seja via comprimido num caminhão,
partir de 5.000 metros cúbicos dia de biogás, você transformar esse volume de biogás para daí transportar, começa a fazer sentido dentro dos estudos, tá? E agora você deve estar se perguntando, Ricardo, qual que é o melhor momento para decidir entre biogás e biometano? Olha, eu costumo dizer para os meus alunos que o melhor momento para você decidir isso com o teu cliente é no momento de prospecção, tá? É naquela pré-análise, é no momento que você está prospectando ele, está entendendo o tamanho do projeto, né? Muitas vezes a gente se depara com situações onde a gente olha para o número de resíduos, para o tamanho, para a demanda de energia e fala assim, pô, aqui tem potencial. Só não está muito claro a estratégia. Então vamos fazer um dimensionamento, um estudo de viabilidade técnica e econômica para entender qual que é a melhor estratégia para você, a aplicação do biogás. Tem situações que a gente vai bater o olho e vai falar assim, não, é muito pequeno para produzir biogás ou não tem demanda, enfim, tem uma série de fatores e você vai decidir por isso. É nesse momento de prospecção que você vai possivelmente tomar essa decisão de produzir biometano ou não, né? Ou de utilizar o biogás para geração de energia elétrica, para geração de energia térmica, enfim. Por que é nesse momento? Ricardo, eu não estou entregando muito para o cliente nesse momento? Não, eu entendo que esse é o momento que você precisa passar valor para o teu cliente. Mostrar que você entende. Mostrar que você não está ali para vender um equipamento simplesmente, mas para trazer uma solução para ele. Tá? Então, eu particularmente tenho feito isso. Gosto bastante dessa estratégia. Essa é uma estratégia que eu defendo ela como venda complexa, né? Então eu ensino bastante o cliente nesse momento de prospecção para que ele consiga entender quem que é o melhor fornecedor, quem que é o melhor consultor para ele, tá? Deixa eu te dar um exemplo, né? Esse mês mesmo veio um avicultor ao meu encontro e fala assim, Ricardo, quero produzir biometano, tenho cama de avicultura, são em torno de 100 mil aves, você acha que é viável? Eu falei assim, olha, depende. Você tem demanda por biometano? Vamos conversar, né? Eu chamei esse cara para uma reunião, a gente entendeu a realidade dele, entendi qual que era o número de lotes que ele mantinha essa cama, o que que ele fazia com ela depois, qual que era o custo de venda dessa cama, porque ele comercializava a cama. Enfim, tem uma série de aspectos que a gente precisa fazer numa pré-análise, numa prospecção com o cliente para tomar essa decisão já de cara, né? Então, para mim ali, ficou claro duas coisas. Primeiro, ele não tinha escala, ele não atingia os 100 metros cúbicos de biogás no padrão que eu esperava. Segundo, tinha demanda de biometano, né? Poderia ser o primeiro, né? Ele não tem demanda por biometano. Para que ele vai produzir biometano? E nesse caso em específico, você deve estar curioso, né? Era um cliente que, além disso, ele não tinha demanda por energia elétrica, porque ele já tinha os painéis fotovoltaicos que supriam mais do que ele precisava, porque ele já colocou painel fotovoltaico esperando ampliar a granja. Mas ele tinha algo muito interessante, que era demanda por energia térmica, né? Então, esse era um caso onde ele gastava em torno de 15 a 25 mil reais por mês com energia térmica. E eu falei para ele assim: olha, eu não tenho certeza que um projeto que nem esse vai parar de pé, viável, mas me parece fazer sentido para você pegar uma parte da tua cama, vai botar uma estratégia de digestão dessa cama para produzir biogás e você vai usar esse biogás no aquecimento das granjas. Eu acho que faz sentido, mas para te fazer essa afirmação a gente precisa fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. Ponto, pessoal. É assim, né? Então, eu fiz uma prospecção, passei muito conhecimento para ele, ajudei ele a tomar uma decisão e ele entendeu que eu era o especialista certo para ajudá-lo a desenvolver esse projeto e tirar ele do papel. Se é que é viável, né? É algo que a gente só vai descobrir de fato a hora que fizer todos os cálculos, a hora que fizer todos os orçamentos, enfim. E você deve estar pensando, tá, Ricardo, como é que eu faço isso? Por onde que eu começo? Bom, pegando esse case da avicultura que eu falei para vocês, basicamente eu começo olhando para o tamanho do projeto. Será que ele tem resíduo suficiente, efluente suficiente para produzir biogás? Esse é o primeiro ponto. Se eu entender que sim, eu vou olhar para a demanda de energia desse cara. Então, esse é o próximo ponto. E isso é o quê? Perguntas que eu vou fazendo para o cliente. Dentro desse processo de venda, pessoal, algo bem interessante que vocês devem aplicar é, primeiro, ouvir o teu cliente. Depois falar. Depois você vende o teu peixe. Não comece falando que você é o consultor, que já tem tantos projetos, que já não sei o quê, não, 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 não. Comece ouvindo o teu cliente. O teu cliente tem um problema, tem uma dor. Ele quer falar. Poucas pessoas param para ouvir ele, né? Então, defina algumas perguntas para conhecer ele, para conhecer a cidade onde ele está. Que região que você está? Qual que é a concessionária que te atende? Quanto você gasta de energia? O que você faz com essa cama? Paga, não paga? Não, é efluente do suíno, tá? Você usa na lavoura? Que lavoura você tem? É grama? Você faz silagem? É milho? Enfim,
tenta desenhar o máximo possível o modelo de negócio dessa propriedade, dessa indústria, porque é dentro dessa primeira abordagem que você vai passar valor. Onde é que você passa valor? A hora que você entende todas as necessidades que você pode suprir com o biogás ou com o digestato. Muita gente fala assim, pô, Ricardo, digestato é bom ou é ruim? Isso é tema para um outro vídeo, mas eu faço analogia num copo d'água. Um copo d'água pode salvar a vida de uma pessoa que está com sede, enfim, ele pode saciar a sede, né? Mas uma piscina pode matar. Então, tudo depende da quantidade e o que você vai fazer com ela, como você vai lidar com isso, né? Então, se você tiver área para aplicação desse digestato, já é um ponto positivo para esse projeto. Mas enfim, se você fizer essas três coisas, no momento que você estiver na prospecção com o teu cliente, ou no momento que você estiver desenhando, certamente você vai passar muito mais valor para ele. Eu, particularmente, quando o cliente chega até mim, eu faço isso por mensagem, né? Essa pré-análise. O que é essa pré-análise? Quanto de resíduo você produz, que tipo de resíduo você tem e que tipo de demanda de energia você tem. Ponto. Pessoal, com isso aqui eu já tenho ideia de uma escala dele, da necessidade dele. Se ele tem escala para fazer uma autoprodução e um autoconsumo, eu muito provável vou para uma reunião de prospecção com ele. Se ele não tem escala, eu já descarto, já falo para ele que possivelmente não é viável esse tipo de projeto. Se ele tiver escala e não tiver demanda de autoconsumo, mas essa escala for uma escala mínima, considerando a exportação de energia, por exemplo, ou ainda produção de biometano para você transportar esse biometano para um outro consumo, aí eu chamo ele para uma reunião e entendo e passo o valor para ele. Então, é basicamente assim, pessoal. Então, resumindo, qual que é o melhor? Biogás ou biometano? Vai depender do teu cliente, vai depender da necessidade dele, vai depender da região que ele está e vai depender de você, né? Fazer um trabalho transparente, fazer esse processo de prospecção, esse processo de educação propriamente dito, assim, sabe? Porque o papel do consultor é esse, né? Trazer apoio na tomada de decisão desse cliente. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui, deixa o seu like, me siga nas redes sociais, a gente está constantemente atualizando, gerando conteúdo para vocês e até a próxima.